Olá, Byronianos! Meu nome é Marcos, eu sou atual diretor de projetos aqui na Byron em 2022 e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre fundamentos da web. Aí o título no slide. Vai ser uma aulinha bem básica sobre fundamentos mesmo, o basicão que você precisa saber sobre web, sobre relacionamentos entre sites, servidores, banco de dados, saber o que é um site, o que é um servidor e o que é um banco de dados. E entender essa comunicação entre todos esses fatores para vocês aí sim poderem pôr a mão na massa e começar a codar os seus próprios sites. Aqui nesse curso a gente não vai abordar código, eu não vou codar nada aqui com vocês. Vai ser basicamente fundamentos, como o próprio nome diz, o basicão que vocês precisam saber. Então, sem mais delongas, vamos começar. E não daria para começar de outro jeito, senão falando de front-end e back-end. Esses dois conceitos são extremamente importantes na programação web. Vocês vão cansar de ouvir falar de front-end e back-end aqui na Byron. É o jeito que nós dividimos a nossa capacidade técnica, os nossos desenvolvedores. E todo projeto, praticamente todo projeto, vai ter um front-end e um back-end, praticamente todo. Vamos por partes então. O que significa front-end? O front-end é a parte visual do site, certo? Front-end é aquela parte que você vê o site. Então, isso que a gente está vendo aqui, no caso, nesse slide, por exemplo, essa parte visual, essa cor azul ali no front-end, essa cor vermelha no back-end, esse texto escrito na tela, todas essas setinhas, tudo isso faz parte do front. É a parte visual que roda na máquina do próprio usuário. Certo? Então o usuário vai entrar num site lá e o front vai ser interpretado pelo próprio navegador do usuário e vai ser mostrado ali na tela dele. Certo? Então é a parte visual ali. E o front-end ele não se comunica sozinho com o banco de dados. Certo? Nós vamos ver mais para frente o que é um banco de dados e como ele funciona, mas é bom entender que, por exemplo, se a gente tiver um sistema de login e um sistema de cadastro num site, esse relacionamento, quando você coloca lá seu e-mail e sua senha, vocês devem ter em mente aí que esse e-mail e essa senha que vocês colocam fica guardados em algum lugar, certo? Quando vocês se cadastram em um site. Esse relacionamento entre você colocar no formulário informações suas e isso ser armazenado em algum lugar, que é o banco de dados, esse relacionamento não é feito somente pelo front-end. Front-end, como eu falei, é a parte visual. Somente, certo? A parte da lógica do site vai ficar justamente no nosso outro amigo aí, que é o back-end. O back-end, então, ele vai ser a parte invisível, entre aspas, ao usuário final. Ele vai ser no back-end que vai estar contida toda a lógica do site. Então, como eu falei, a lógica de enviar algo para o banco de dados, guardar algo lá, fazer alguma, sei lá, alguma operação, alguma conta, alguma regra de negócio que esteja no site de uma pessoa, enfim. O back-end ele vai ser a ponte entre o front-end e o banco de dados. Se o front-end tiver um botão lá que vai precisar excluir alguma coisa de um banco de dados, vai ter que passar pelo back-end primeiro, certo? Onde fica o back-end? Eu falei que o front-end ele é interpretado pelo navegador do próprio usuário. Já o back-end ele vai ficar no servidor, certo? Ele vai ficar lá no servidor, guardadinho ali, só esperando a comunicação do front com ele, certo? O front-end também vai ficar num servidor, mas é diferente. Ele vai ser interpretado pelo navegador do usuário. Já o back-end ele vai ficar lá sozinho ali, só esperando os comandos necessários para ele poder fazer essa ponte entre o banco de dados e o front-end. Se ficou um pouco confuso, aqui vai uma especificação melhor de tudo isso, que é essa comunicação, como é feita essa comunicação entre o front e o back. Já viu que ali a gente nem usa o end mais, né? Já estamos tão íntimo que já fala só front e back. Mas, como funciona? A gente tem o front-end, certo? O front-end, como eu falei, é algo ali visual, então vai ter um formulário, por exemplo, em que o usuário vai fazer um login com e-mail e senha por meio desse formulário, certo? Vai lá no front-end, que é o formulário, que é aquela parte visual, vai lá, coloca lá e-mail e senha. Certo. Esse e-mail e senha é enviado para algum lugar, certo? É enviado para onde? Para um servidor, correto?
Esse servidor, a gente vai chamar ele, mais tecnicamente, de API, que é o nosso back-end, certo? A API, ela vai fazer justamente essa conexão entre o front e o banco de dados. A API, ela vai checar se o login e a senha conferem com algum registro no banco. Então, você vai lá fazer login, coloca seu e-mail e senha, manda essa requisição para a API. A API, lá dentro da lógica interna dela, vai checar no banco de dados, que é o nosso terceiro passo aqui, vai checar no banco de dados se existe no banco de dados alguém com esse mesmo e-mail e com essa mesma senha. Se tiver, beleza. Ele vai mandar essa informação de volta para o front-end e falar, ó, front, beleza. Validou aqui certinho, então esse usuário existe, pode deixar ele passar aí. Se não tiver, aí ele vai falar, opa, inválido, não existe isso no banco, então pede aí para o usuário se cadastrar primeiro, enfim, vai fazer outra coisa, não vai deixar ele acessar aquele recurso. E essa comunicação é a partir dessas vias aí que eu coloquei, né? Setinhas azuis indo da direita para a esquerda e as setinhas vermelhas indo da esquerda para... Perdão. Setinhas azuis indo da esquerda para a direita e as setinhas vermelhas indo da direita para a esquerda, certo? Que é a comunicação de ida e volta dos dados ali das requisições. Para cada uma dessas setinhas, existe um nome técnico específico, tá? Esse nome a gente vai chamar de request e response, certo? O que é a request? A request é justamente, em inglês, requisição. É a requisição que o front vai fazer ao back, certo? Então, o front ali, quando o usuário coloca seu e-mail e sua senha, ele vai mandar uma requisição, uma request, para a API que está no servidor, certo? Essa API vai fazer toda a lógica lá, toda a checagem que a gente falou, vai checar no banco de dados e tudo mais. E ela vai retornar como uma resposta, uma response ao servidor, ao front-end, correto? Então, ele vai mandar uma requisição a partir de uma request, vai validar essa resposta, essa requisição, e vai voltar como uma resposta, uma response ao front. Essa resposta, como eu falei, pode ser positiva, pode ser negativa. Positiva, checou, beleza, tem esse usuário, essa senha no banco. Ou negativa, olha, não tem usuário e senha, né? Não tem esse usuário no banco, pede para o usuário se cadastrar primeiro. Agora imagina que isso funciona basicamente toda a comunicação entre front e back vai funcionar dessa mesma maneira, não só para login e para senha. Se no front-end, por exemplo, eu quero excluir algum registro, você quer excluir uma foto sua no Instagram, você quer excluir uma foto. Quando você manda essa requisição de exclusão, ele vai mandar uma requisição para a API lá do Instagram, para o back, lá para o sistema que eles têm, e vai fazer toda essa validação, vai pedir lá no banco para isso ser excluído e vai retornar uma resposta de sucesso, ou seja, foi excluído com sucesso, ou não deu para excluir, sei lá, faltou internet, não sei. Alguma resposta aí que eles tenham ali padrão. Acho que minha câmera está atrapalhando vocês ali de verem um texto do banco de dados. Eu vou tirar rapidinho, mas é só para completar essa comunicação mesmo. Então o front ele vai requisitar algo do back, o back vai conferir ali no banco de dados onde estão todos os usuários cadastrados e vai retornar uma resposta, seja ela positiva ou negativa. Agora a gente vai dar uma olhada especificamente nesses dois tipos de comunicação, nesses dois caminhos dessa comunicação, que é a request e a response. Começando pela request. A requisição ela é composta de um header e de um body, beleza? É um cabeçalho e um corpo. Mas é melhor vocês irem se acostumando com a nomenclatura em inglês, porque em todo lugar que vocês pesquisarem vai estar assim. E deixa eu voltar com a minha câmera rapidinho. E basicamente é o seguinte, a request ela vai ser dividida em header e body. Header vai ser onde estarão algumas informações adicionais sobre a request. Agora não vem ao caso quais são essas informações, mas é algo do tipo, qual o tipo de requisição que a gente está mandando, porque existem vários tipos, a gente vai ver isso. E qual, sei lá, se o back necessita de alguma autorização, de alguma autenticação, tudo isso vai ser mandado a partir da request. E a parte mais importante, digamos assim, da request é o body, o corpo, onde vão ser mandados os dados que serão enviados para o back-end. Nesse caso, quais serão os dados? A gente está fazendo um login, certo? Com um e-mail e uma senha. Ou seja, a gente vai ter que mandar esse e-mail e essa senha para a nossa API, para o nosso back-end.
Isso estará no body da requisição, não no header. No body vai estar lá o e-mail e a senha que a gente está mandando para o back. É basicamente isso. O request ela é composta de header e de body. No header tem informações sobre aquela requisição e no body estão as informações em si que serão mandadas para o servidor. Como que a request consegue se comunicar com o back-end de forma eficaz? A partir de métodos que nós chamamos de métodos HTTP. Esses métodos eles são indicados em toda request usa esses métodos e é padrão, toda a web inteira usa esses métodos para se comunicar. O que esses métodos indicam? Eles indicam o que a request está querendo, o que o front está querendo do back, certo? Então nós temos aí, coloquei aí 4 métodos HTTP que são os mais usados, começando com o GET. O GET ele é um método que solicita algo do back-end. Ele não manda nada, ele só solicita. Então a request com o GET, né, uma requisição de GET, ele só vai dizer assim, ó, olha, back, eu tô querendo alguma informação sua, alguma informação que está no banco de dados. Eu não vou te mandar nada, eu só quero informações. Exemplo, quando você entra no YouTube e o YouTube aparece um monte de vídeos, você não está mandando nada para o YouTube, você só está pedindo os vídeos, correto? Quando você entra lá no seu Instagram, por exemplo, você também não está mandando nada para o Instagram, você só está pedindo do servidor do Instagram que ele te mostre as fotos. Isso é um GET, certo? O front está pedindo, ó, quero todas essas fotos aí que estão no back-end, quero todos esses vídeos que estão aí no back-end. Ele não está mandando nada. Agora a gente pode ir para o post, que é um método que exige agora que você mande algo, que você envie algo para o back-end. Nós acabamos de ver um exemplo de um método post. Vou voltar aqui rapidinho, que é isso aqui. Nós estamos fazendo um post do front-end para o back-end. Por quê? Nós estamos mandando um e-mail e uma senha, tá vendo? Então, já fica fácil perceber onde que são usados o método post. Por exemplo, em cadastro de qualquer coisa é usado o post. Tudo que tem formulário que é enviado para um servidor é um método post. Por quê? Você está enviando esses dados para um servidor e esperando uma resposta deles, certo? No caso, como vocês já devem ter suspeitado, imagino, no método post a requisição tem um body, como a gente viu, porque a gente vai estar enviando os dados para um servidor. Mas no método GET não existe body, porque a gente não está mandando nada, concordam? Quando você está solicitando os vídeos lá do YouTube, você não está mandando nada para ele, não precisa de um body. Então as requests GET não tem body, só tem header. Beleza? Próximo método, PUT. O método PUT, ele indica que ele quer algum tipo, ele está mandando no corpo da requisição, né? A request está enviando no corpo da requisição algo que irá atualizar alguma coisa lá no banco de dados. Basicamente isso, acho que é o jeito mais fácil de entender esse método. Ele está requisitando atualizações atualizações do back. Então, vamos supor que você quer atualizar o seu usuário do Instagram. De novo, usando o Instagram como exemplo aqui. Você quer atualizar o seu usuário lá. Você vai lá e quer atualizar o seu nome, por exemplo. A requisição que você vai fazer para o back-end é uma requisição PUT, não um post. Um post seria quando você quer cadastrar um usuário novo. Agora, quando você quer atualizar um usuário, você manda o PUT. E é claro que o PUT ele tem um body também, um corpo. É nesse body que você vai mandar as informações que você quer que sejam atualizadas. E por último, que é o mais, como eu posso dizer, o mais intuitivo, que é o delete, que é o método que solicita uma exclusão de dados do back. Então, se você quer excluir uma foto do Instagram, de novo usando o Instagram, você vai mandar uma request delete, certo? De novo, o delete, por exemplo, você está mandando uma solicitação pro back sem mandar praticamente nada, né? Você não manda dados como você manda no post e no PUT. O delete você está basicamente pedindo algo ao servidor. Ó, servidor, deleta aquele dado ali para mim. No máximo, talvez você mande ali no body da requisição algum indicador de qual dado você quer deletar, enfim, mas isso não vem ao caso.
O que vem ao caso agora é que método get, você vai puxar do servidor alguma coisa, método post, você vai inserir algo no banco de dados, put, você vai atualizar algo no banco de dados e delete, você vai deletar algo no banco de dados. Por isso que existem esses métodos, para você indicar para o servidor o que você está querendo fazer, certo? Senão essa comunicação não ia ser eficaz. Se só chegasse uma request lá, como que ele ia saber se você está requisitando, querendo cadastrar, atualizar, deletar, enfim. Agora vamos para o próximo, que é a response. A response é a resposta do back-end ao front-end, como a gente viu. Essa response, ela também possui um body, um corpo da resposta, que normalmente pode ser uma mensagem, por exemplo. Deu certo, viu? Deu tudo certo, você conseguiu cadastrar o seu usuário com sucesso. Ou no caso de uma request get, né, como a gente falou, que você está requisitando alguma coisa, no body da response teriam todos os vídeos que você requisitou, por exemplo, pro YouTube, ou todas as fotos que você requisitou ao Instagram. Um texto que você requisitou um site, enfim. No body vai ter justamente a resposta àquilo que você pediu na requisição. E acompanhado ao body vem algo muito importante que é um código HTTP. Esse código ele indica se a sua requisição foi um sucesso ou não, certo? Então, ao invés de você ter que olhar no body para ver se deu certo ou não, o código HTTP ele já vai meio que te indicar, não deu certo, cara, tenta de novo. Ou deu certo, tudo certo, ok. A gente vai dar uma olhada sobre esses códigos HTTP agora, são esses aqui, certo? Os códigos HTTP, eles não estão todos aqui, são muito mais do que esses aqui. Eu coloquei 4 que são os mais usados, que é basicamente o 200, o 500, o 404 e o 401. O 200 é o que você fica mais feliz ao receber, que é a requisição foi um sucesso. Quando tem o código 200 é que tudo deu certo, ok, sua requisição foi para o banco de dados, foi para o back-end, o back-end conseguiu fazer tudo o que deveria fazer e voltou uma resposta correta do jeito que a gente esperava. O erro 500 é quando houve alguma coisa errada no servidor, ou seja, vamos supor que o servidor está fora do ar. O erro 500 vai ser retornado, certo? Porque deu um erro interno ali. Se tem um erro de código, também o erro interno ali dentro do servidor. É basicamente isso, é um erro que indica realmente que alguma coisa está de errado ali dentro, que ele não está conseguindo fazer aquela requisição que você pediu. 404 é aquilo que a gente já está cansado de ver aí na internet, né? É a página não encontrada, ou seja, é quando você está querendo acessar algo no back-end que não existe. Você está mandando fazer alguma coisa que o back-end não é capaz de fazer. Então ele vai mandar um 404 que o recurso não foi encontrado. E, por fim, o 401, que é o acesso negado, ou seja, o acesso exige uma autorização. Imagina que você quer entrar no seu perfil de Instagram sem colocar o seu login e sua senha, sem estar logado. Você quer lá, sei lá, adicionar uma foto lá no seu perfil sem estar logado. Você não consegue, certo? Então a gente retornaria esse código aí para alguém que quisesse fazer isso, 401, ou seja, precisa de alguma autorização, você precisa estar logado, você não pode fazer isso estando sem essa autorização do login da senha. Enfim, esses são os 4 métodos que eu mais vejo assim, mas existem muitos outros. Vocês podem pesquisar aí na internet, vocês vão achar uma lista gigantesca de todos os métodos que vocês podem usar para indicar isso na resposta da requisição, certo? Beleza, vamos para o próximo ponto, que é o seguinte, vamos ver um exemplo agora prático de login de usuário. Nós temos aqui uma request, que tem o seu header e seu body. Aqui eu coloquei para vocês exatamente como é realmente um header e um body de uma requisição desse tipo. O header, ali a gente vai ter dois headers, né? Que é o content type e o accept. Não se preocupem agora com esses tipos de headers, daqui é só para exemplo mesmo, vocês vão pegando isso ao longo da sua jornada de dev aí na Byron. Mas o content type, ele indica qual é o tipo de dado que está sendo mandado na request, que é um dado chamado de JSON, que a gente vai ver aí mais para frente, nessa mesma aula. E o accept, ele indica qual o tipo de dado que o nosso front está esperando receber do back.
também é um JSON. Então ele está mandando um JSON e está esperando receber um JSON também. E no body da request, justamente, a gente está mandando um e-mail e uma senha, certo? É um login, então faz sentido mandar um e-mail e uma senha. E aqui já um spoiler para vocês do que a gente vai ver daqui para frente, que é o formato. Esse formato que está mandando entre chaves, né? Entre chaves com esse esquema chave-valor, né? Então e-mail, esse é o e-mail. Senha, essa é a senha. Chama JSON. Esse formato aqui é o JSON que a request está requisitando aqui. Beleza. Ela vai mandar a partir de um post, correto? A partir de uma rota chamada login, /login. Então, ele vai mandar um post para essa rota, /login, à API. Essa API vai fazer uma requisição no banco de dados e vai voltar uma response. Essa response ela pode ser positiva, como eu falei, código 200, login efetuado, ou pode ser negativa com um código, por exemplo, 401, falando e-mail ou senha incorretos, certo? Então é basicamente isso. Aqui está um exemplo simples de como funciona. Ele está mandando uma requisição em JSON e está retornando, recebendo como retorno uma resposta em JSON também. Beleza? E um exemplo agora de requisição de dados. Vamos supor que eu quero requisitar todos os usuários de um banco de dados. Eu posso usar o get, por exemplo, em uma rota /users qualquer, que a gente vai definir aí, e mandar uma request que não precisa de body, como eu falei, porque é um método get. Eu só quero requisitar as coisas, não estou mandando nada. E esse método get vai requisitar algo para a API, e a API vai retornar como response ali, os usuários que tem no banco. No caso, só teria um usuário agora no banco, que é esse daí, a Maria. Beleza? Então, ele retornou como resposta o que a gente esperava. Ali eu poderia até colocar como um 200, certo? Ok, deu certo. A requisição foi um sucesso. E falar agora sobre o nosso maravilhoso, nosso querido JSON, que é o formato que, como vocês viram, nós usamos aqui em todas as requisições, certo? Ele é muito usado mesmo. O JSON ele é usado em todos os lugares praticamente, nesse contexto de requisição a APIs e respostas. E o que significa? JSON é uma sigla, né, para anotação de objeto em JavaScript, a sigla em inglês. Vocês vão aprender em JavaScript mais para frente aí na Byron, mas saibam que para você escrever, na verdade, em código um objeto em JavaScript, você vai usar uma sintaxe, né, bem parecida com essa aqui que eu coloquei aí do lado, com abre chaves, né, e fecha chaves, e aquele esqueminha de chave-valor que a gente viu no exemplo de requisições. Nome, José, idade, 34, profissão, engenheiro, tudo separados por vírgula, correto? E você pode, por exemplo, colocar subdivisões, digamos assim. Então, por exemplo, filhos, 2 pontos. Aí abre um colchete. E ali dentro você coloca de novo mais objetos. Então você coloca os filhos que o José tem. Então, João, 4 anos. Maria, 6 anos. Todo JSON vai seguir esse padrão aqui. Beleza? Todo JSON vai seguir. Eu vou rapidinho dar um corte aqui para ir num editor de JSON para mostrar para vocês rapidinho na prática como isso funciona. Bem, entrei aqui num editor online de JSON e vamos escrever um nosso JSON qualquer. Vamos falar que eu quero, por exemplo, indicar um usuário, certo? Como eu falei, abre e fecha chaves. Aqui, abre e fecha chaves. E, entre aspas, eu coloco a chave que eu quero, nome, e o valor. Então, vou colocar aqui Marcos. Opa. Aí, separado por vírgula, a próxima propriedade. Então, a idade. 21 anos. Sei lá, curso. Enfim. Engenharia de bioprocessos. Certo. Vírgula, enfim, o que mais que eu posso falar aqui? Vamos colocar uma subdivisão, como eu falei. Então, assim, pratos preferidos. Sei lá, qualquer coisa, só pra gente ter alguma coisa pra gente listar.
Como eu falei, subdivisão, eu vou abrir um colchete aqui, certo? E vou abrir chaves de novo. E aqui dentro colocar, sei lá, o nome de um prato qualquer. Então, name. E aqui colocar macarronada, sei lá. Aí mais um prato. Name. Feijoada. Sei lá. Certinho. Opa, ele deu algum errinho aqui. Acho que ele não indicou. Ah, tá. Não fechei aspas aqui. Aí, então. Basicamente assim que funciona o JSON. Só um exemplo aqui para vocês. Mas dá para vocês entrarem aqui nesse mesmo editor que eu estou usando e tentarem fazer, brincar aqui com essa linguagem. Não é nenhuma linguagem, é um formato, certo? O formato JSON é bem simples mesmo. Chave, valor, quando você quiser fazer essas subdivisões aqui, colocar mais de uma coisa, né? No caso, a chave valor é 1 para 1, certo? Name, Marcos, cidade 21, curso, engenharia. Agora, se é 1 para muitos, né? Pratos preferidos para muitas coisas, são muitos pratos preferidos, aí você abre e fecha colchetes e coloca aqui dentro de novo os objetos que você quer, certo? Basicamente isso, basicamente assim que funciona o JSON e ele é usado, como eu falei, em todo tipo de requisição. Beleza, voltando aos slides, vamos para o próximo ponto, que é as tecnologias. Aprendemos o que é front-end, o que é back-end e o que é banco de dados. Então, quais são as tecnologias que são usadas em cada um desses campos, dessas áreas da web? Primeiro, a gente tem ali o front-end, que eu coloquei ali como exemplo o React, o Vue, o Angular e o Flutter, né, na ordem que está ali. Então o React é aquele átomo ali, o Vue é o V, o Angular é o A e o Flutter é aquele F meio torto. Cada uma das tecnologias são feitas para front-end. Então o React, o Vue e o Angular são frameworks de JavaScript, que são usados para construir sites. E o Flutter é usado para construir aplicativos, que não deixa de ser um front-end também. No back-end, o que a gente usa? Nós temos aí o Laravel, que é um framework de PHP, que é esse primeiro aí, que parece um monte de bloquinhos. A gente tem o Node.js, que é usado também como back-end, como linguagem para a gente construir nossas APIs. O Django, que é um framework de Python, então que você consegue também com Python criar APIs. E por último, essa folhinha aí é o Spring, que é um framework de Java, que é usado para criar também APIs. E no banco de dados nós temos aí, coloquei 2 exemplos, mas tem muito mais, que é o MySQL, que é um banco de dados que a gente chama de banco de dados relacional, e o MongoDB, que é um banco de dados não relacional, mas esse esquema de relacional e não relacional deixa para os próximos cursos aí. Não vamos entrar nisso agora não. E eu acho que minha câmera deve estar atrapalhando de novo aí, vocês verem, mas ali, banco de dados, back-end e front-end, correto? Então, toda essa requisição vai ser feita a partir dessas tecnologias. Se vocês ficaram com alguma ponta solta e não entenderam muito bem como funciona essa request, essa response que eu falei, ficou algo muito abstrato, nessas tecnologias, conforme vocês vão aprendendo a usar cada uma delas, vocês vão ver que nelas vocês conseguem definir tudo isso, definir essa requisição, definir essa resposta e trabalhar com elas muito bem. Construir certinho qual o intuito do seu sistema ou do seu site, certo? Conforme vocês vão aprendendo, vocês vão pegando o jeito. Agora, vamos para o próximo, que é o basicão, beleza? Então, para agora, né? Agora que vocês estão iniciando essa caminhada de desenvolvedores na Byron, o básico que vocês vão ter que aprender são essas 3 linguagens, que na verdade só uma delas é linguagem de programação mesmo, as outras 2 não são nem tanto, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Essas 3, elas são usadas em todos os sites que vocês possam imaginar. Todos os sites usam HTML, CSS e JavaScript. Todos. Porque, enfim, essas 3 foram difundidas aí no mundo e todo mundo usa e são as linguagens que o navegador interpreta, certo? O HTML ele é usado para estruturar um site, o CSS ele é usado para dar estilo ao site e o JavaScript é usado para dar dinâmica ao site.
Então, usando esse slide como exemplo, eu poderia dizer que o texto que está nesse slide seria feito em HTML, certo? O texto que está aparecendo aí no slide seria feito em HTML. Agora, o texto ser azul, ter uma fonte específica e um tamanho específico, seria feito em CSS, seria indicado pelo CSS. E vamos supor que eu quisesse que quando eu passasse o slide, esse básico, ele não aparecesse direto, tivesse um fade nele, tivesse, tipo, sei lá, ele viesse do ladinho assim e aparecesse do nada, ou tivesse uma transição aí no slide. Essa transição seria feita provavelmente em JavaScript, que daria essa dinâmica à página. Mais pra frente vocês vão aprender detalhadamente o que cada um desses fazem. Não é o meu intuito aqui, mas é só para dar esse spoiler aí para vocês do que vocês vão ver mais pra frente. E por fim, vamos mãos à obra. Eu vou fazer aqui para vocês um exemplo bem básico sobre esse esquema de comunicação entre o front-end e o back-end, essa comunicação toda entre o servidor, entre o lado do cliente, o lado do navegador, do site, e o lado do servidor e o banco de dados, a partir dessas requisições e dessas respostas que a gente comentou por aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos então para a nossa prática aqui dessa aula, que vai ser usando essa ferramenta, né, esse software chamado Postman, que é uma ferramenta bem útil, principalmente quando a gente está desenvolvendo o back-end de uma aplicação e a gente não tem o front pronto ainda. Então, como que a gente vai testar o back-end se a gente não tem o front para fazer uma requisição, como a gente viu, né? Com o Postman, a gente consegue fazer requisições a um back-end, a uma API, e receber as respostas que ela daria para um front-end. Então, a gente consegue testar as nossas aplicações back-ends com ele. Você consegue baixar o Postman facilmente aí pela internet, é bem rapidinho, bem fácil. Ele tem esse ícone aqui, laranja, abri aqui para vocês verem, aqui ó, Postman, é esse aqui. Uma pesquisa rápida aí no Google, vocês conseguem achar com certeza. Mas qual que é o intuito aqui do Postman? Eu vou mostrar para vocês justamente o que a gente acabou de falar, sobre a comunicação entre o front e o back-end. Aqui na minha máquina está rodando um back-end de um projeto que a gente está fazendo agora, que é um projeto de gestão de imóveis. Então, vai ser uma plataforma online que você vai poder cadastrar imóveis, deletar imóveis, atualizar imóveis, enfim. Uma plataforma de aluguel e de compra. Então, para a gente criar esse back-end, a gente teve que estabelecer várias rotas, né, vários caminhos pelos quais o front poderia requisitar algumas coisas que ele necessita. Então, por exemplo, vamos supor que a página principal lá do site vá ser uma lista de todos os imóveis disponíveis para compra e para aluguel. Para aquilo ser apresentado no front, a gente precisa, de algum jeito, disponibilizar isso para ele, ou seja, todos os imóveis que estão no banco de dados, certo? Então, de alguma forma, o front vai ter que requisitar para o back-end todos os imóveis que estão no banco para ele poder mostrar, listar tudo lá na página principal. Então, é isso que a gente vai fazer agora aqui. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa requisição e aparecer aqui no Postman, pelo menos, todos os imóveis disponíveis no banco. E seria a resposta que o front teria, certo? Se a gente tivesse um front-end rodando aqui. Aqui a gente já vê palavras conhecidas, certo? Então aqui a gente tem um método HTTP, que é o post, o get, o put, o delete, e vocês veem que tem mais um monte aqui que eu não falei para vocês. Porque os mais importantes são esses 4 mesmo, mas existem outros que são menos usados. Eu vou colocar o get aqui, que é aquele que requisita dados, porque agora a gente quer requisitar do banco de dados, da nossa API, todos os imóveis que estão lá dentro, para a gente poder apresentar na nossa página principal. Aqui, então, como que a gente vai fazer essa requisição? A rota que a gente definiu lá no back-end, isso aqui vocês não precisam se preocupar sobre rotas específicas, sobre como estabelecer essa rota. Devem saber que essa rota aqui que eu vou colocar, esse caminho aqui, né, essa URL, 127.0.0.1.2.8000, é onde está rodando o meu back-end, localmente, certo? Está rodando aqui num servidor local, no meu computador. Agora, para acessar a rota, o caminho que retorna todos os imóveis, eu vou acessar esse caminho aqui, que, como eu falei, é chamado de rotas. /API, /v1, /properties,
que é propriedades em inglês, né? Que é imóveis, enfim. Essa rota aqui a gente definiu no código, no próprio back-end, né? Então não precisa se preocupar. Mas o front teria que fazer uma requisição para essa rota aqui, certo? Teria que fazer um get para essa rota. E essa rota vai retornar alguma coisa para a gente. Através desse caminho, a gente vai se comunicar com a API e a API vai consultar no banco de dados o que for preciso e vai retornar para a gente o que a gente quer, beleza? Então, vou dar um get aqui para vocês verem. Get. Beleza. A resposta a gente pode ver aqui, ó, embaixo. Vou puxar aqui para vocês verem. Aqui já temos o status 200, ou seja, deu tudo certo, ok, nossa requisição foi um sucesso. E aqui nós temos, vejam só, a resposta da nossa requisição, a response. Nós mandamos uma request e agora a gente está recebendo uma response, que tem um código, como eu falei, e um body, um corpo. Esse corpo da resposta veio com tudo que a gente necessita, ou seja, todos os imóveis que estão cadastrados, ao tanto de imóvel que tem. Os imóveis vieram no formato JSON, como a gente viu, ou seja, tem uma chave aqui, né? Abre chaves e fecha chaves aqui. E aqui dentro a gente tem um imóvel, por exemplo. Um imóvel ele tem um ID, no caso esse ID do imóvel é 1. Ele tem um tipo, no caso desse imóvel é kitnet, um título, uma descrição, que aqui está aleatório porque a gente colocou lá para popular o banco com títulos aleatórios, aí não vai pegar mesmo, vai ser coisas bem nada a ver. Aí tem preço do imóvel, IPTU, tipo, tamanho, número de quartos, enfim. Tudo que um imóvel precisa, né? Tudo que está cadastrado lá no banco, a gente conseguiu pegar aqui através dessa rota, através desse get. Então, tá vendo que tem uma comunicação aí. É como se o Postman fosse o nosso front-end e a gente está requisitando ao back-end o que a gente precisa. Beleza? Vejam que a gente não teve que mandar nada no body. Olha aqui né, embaixo da requisição, né, a gente consegue acessar o header e o body. Nem o header, nem o body, a gente não colocou nada, porque nessa requisição não era preciso. E como a gente viu numa requisição get, não precisa de um body mesmo, porque a gente só está requisitando coisa, a gente não está mandando nada. Agora, eu vou dar um exemplo de post, para vocês verem. Post aqui, selecionar post, e vou colocar uma rota de post aqui, que é auth.login, que é a rota de login de um usuário, beleza? Vou colocar isso aqui para baixo de novo. E agora a gente pode acessar um body, beleza? Eu vou colocar aqui em raw, certo? Que um tipo de body que a gente pode simplesmente escrever qualquer coisa que a gente quiser aqui. Eu vou escrever no formato JSON, ele já vai até automaticamente identificar, acredito eu. Deixa eu ver. Aqui tá vendo que tem um tipo aqui, né? Text, eu posso colocar que o formato é JSON. Eu vou mandar um e-mail, que no caso é admin@test, que eu acho que é um usuário que tem cadastrado lá. E um password. Opa, password. Eu acho que é essa senha aqui. Beleza? E-mail, password. Certo. É um post para a rota de login, eu estou mandando um JSON, um e-mail e senha. Vamos ver o que ele me retorna. Certo. Vejam só. Status 200. Ok. E ele me mandou a mensagem usuário logado com sucesso. Beleza? Essas outras informações não precisam se preocupar agora, mas o importante é isso. O usuário logado com sucesso quer dizer que ele deu certo, ou seja, ele achou esse usuário aqui no banco, a gente mandou esse usuário através de uma requisição, o back-end procurou no banco, viu que tem um usuário com esse e-mail, com essa senha e retornou, ó, beleza, você pode entrar, logado. Isso foi um exemplo de post, a gente está mandando algum dado para o back-end, beleza? Percebam que o formato está em JSON, como eu falei, né? Se a gente vier em headers, aqui, ó, e tem headers que estão escondidos, tá vendo? Clicar neles aqui, olha só, um dos headers que ele mandou, Content Type, Application JSON. Ele já colocou automaticamente para a gente. Isso significa o quê? Que o conteúdo da nossa requisição é um JSON. Se a gente não tivesse colocado isso aqui, se ele não tivesse colocado automaticamente isso, não teria como o nosso back-end saber que o body da nossa requisição está em JSON. Então, olha só o que aconteceria. Unauthorized. Ele ia retornar um erro, porque ele não conseguiu identificar a linguagem que está aqui, o tipo. Por isso que existem os headers. Os headers são para identificar essas informações a mais mesmo. Então aqui, Content Type, agora sim, ele consegue logar com sucesso.
beleza? Isso foi um exemplo dessa comunicação, beleza? Essa comunicação entre front e back-end. Quando vocês estiverem trabalhando só com o front ou só com o back-end, vocês vão ver que são coisas bem, núcleos bem separados mesmo, mas na hora de conectar um ao outro, essa comunicação vai fazer parte, beleza? Então vocês vão se comunicar um com o outro através desses métodos aqui. Espero que tenha dado para entender pelo menos o básico de como funciona. Então a parte prática foi isso. Então, voltando aqui para o slide, só para agradecer vocês. O curso foi isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E estamos só no começo, beleza? Ainda tem um longo caminho pela frente, em HTML, CSS, JavaScript, enfim, vocês aprenderem sobre front, sobre linguagens de front-end, linguagens de back-end, banco de dados. Mas, coragem que vocês chegam lá. Muito feliz de ver novos devs na Byron sendo formados e espero que vocês tenham gostado aqui desse curso, beleza? Então, qualquer dúvida, falem com os monitores, os gerentes aí das capacitações e a gente se vê nos próximos cursos. Valeu, gente. Até mais.